Está na hora, está na hora de fazer a luta toda. Está na hora de fazer a luta toda. O Rio está hoje praticamente transformado num esgoto. Já conheceu dias piores, é verdade, na década de 60, na década de 70, enfim, havia muitas indústrias aqui próximo e a terminar diretamente para o Rio, mas hoje ainda encontramos zonas onde há descargas de efluentes industriais e também efluentes domésticos. A nossa preocupação fundamental e o nosso lema fundamental é que um concelho, uma cidade, não pode ser ambientalmente sustentável se não cuidar dos seus recursos hídricos, e para estes concelhos o Rio Lessa é um recurso hídrico importantíssimo. É um rio com 47 km, 17 ribeiras afluentes e, portanto, merecia ser cuidado. Nesse sentido, as candidaturas, estas três, Matosinhos, Maia e Valongo, propomos claramente que haja um projeto comum dos 4 municípios que seja simultaneamente, tem que ser concertado, e acreditamos que temos francas possibilidades, mesmo, enfim, tendo em conta a propalada má situação financeira do país, o que é verdade é que um projeto intermunicipal consegue aceder facilmente a fundos comunitários, há fundos comunitários para isto, e uma iniciativa deste género teria fundamentalmente por objetivo renaturalizar o rio, reintroduzir a fauna, desenvolver alguma florestação nas margens, recuperar aquilo que é o domínio público hídrico que está a ser ocupado por privados. O rio, nas margens do rio existiam tradicionalmente e deviam existir ainda os chamados caminhos de sirga, que são ocupados por propriedades privadas, moradas, que impedem o percurso, enfim, a progressão ao longo das margens do rio. E, por outro lado, há aqui um aspecto que é fundamental, que é a questão de evitar que os efluentes domésticos e os industriais, naturalmente, sejam lançados quer no Rio Lessa, quer nas ribeiras afluentes. As três candidaturas propõem que os diferentes municípios, durante um período sensivelmente de um ano, evitem cobrar as taxas de ligação das habitações aos sistemas de saneamento e depois, posteriormente, penalizar quem não o fizer, no sentido de acabar com falsas céticas, no sentido de acabar com efluentes domésticos diretamente para a rede de águas pluviais. Estamos convencidos que com este tipo de ação, com um tipo de ação a que se irá referir o Eliseu Lopes, dentro de 10 anos o rio pode voltar a ser o que era, o rio pode voltar a ser nosso, o rio pode ultrapassar esta situação de emergência ambiental em que vivemos e nós podemos finalmente dizer que temos um rio que nos une. Eliseu Lopes, então é possível regenerar este rio como? Precisamente através de uma conjugação dos esforços dos 3 municípios que estão aqui envolvidos. De facto, o Bloco de Esquerda, está em sintonia nesta matéria e, de facto, defende que tem que haver um alinhamento dos 3 municípios nesta tarefa que é complicada se assim não o fizermos. O Executivo Municipal, liderado pelo PSD, no último mandato, em Valongo, levou a cabo uma campanha chamada Corrente do Rio Lessa, em que se previa precisamente a despoluição do rio e campanhas de sensibilização da população para a regeneração do rio. O que aconteceu é que, efetivamente, essa campanha foi mais de propaganda do que propriamente uma campanha com resultados efetivos. Foi imediatamente antes das últimas eleições autárquicas e o que é certo é que, passado estes 4 anos, o rio Lessa, na parte em que passa em Valongo, efetivamente continua bastante poluído e acabou por não se conseguir grandes resultados práticos. Precisamente porque entendemos que isto tem que ser uma conjugação de esforços dos 3 municípios, até para facilitar o acesso ao financiamento. Vimos agora as candidaturas do Bloco de Esquerda aqui nos 3 municípios, Matosinhos, Maia e Valongo, propor de facto um plano conjunto para conseguir aquilo que acho que já será o desejo há muitos anos das populações destes concelhos, que é de facto a despoluição do rio e passá-lo a um espaço de lazer e de aproveitamento de todas as suas potencialidades.
acontecido. Há algumas tentativas que não são levadas a bom termo de despoluição do Rio Lessa, mas como o Rio Lessa se encontra numa área mais periférica do centro da cidade, portanto está votado ao esquecimento. O Rio Lessa normalmente transborda no inverno na zona da Jardilândia, ali já na entrada da Via Norte. Todos os anos tem enchentes. Sabemos que é verdade que o nosso concelho da Maia é o que menos polui o Rio Lessa. De qualquer das formas, acho que poderia haver um envolvimento muito maior da população, primeiro porque a população está completamente virada de costas para o rio, e nós devíamos aprender com os nossos antepassados. Os romanos viravam-se para os rios, não é? E foram um império de saber, de conhecimento, de engenharia. Ainda hoje temos montes de estruturas que ficaram em relação ao legado que nos deixaram. E nós acho que não aprendemos com eles, pouca coisa nos ficou, ou seja, viramos-nos de costas para o rio. A Maia, se alguém perguntar o que é que a Maia tem, não tem rio, não tem mar, portanto a Maia tem o Rio Lessa, não é aproveitado pelas populações. Houve uma tentativa de um projeto que ainda está em vigor, Correntes do Rio Lessa, em que envolveram duas escolas, a Dr. Vieira de Carvalho e a secundária da Maia. Há muitas mais escolas na Maia, posso dar o exemplo que eu trabalhei nos últimos 4 anos na secundária de Castelo da Maia e nunca trabalhei a área do Rio Lessa. E o que é que fizeram com essas duas escolas? A plantação de árvores em protocolo com a Jardilândia, 367 árvores ao corrente do Rio Lessa. Bem, se isto é tratar num rio, vou ali e já volto, não é? Então vocês na vossa candidatura vão levar esta questão, insistir nesta questão interna, conseguia... Exatamente, e como eu sou da área da educação e porque acho que o nosso futuro passa pelos mais pequeninos, tudo que é preservação da natureza começa naquilo que eles herdam de nós e naquilo que eles podem deixar para os filhos e para os netos, eu acho que o envolvimento das escolas é primordial. Não envolver duas, como foi neste caso, envolvê-las a todas, haver uma relação muito próxima entre as escolas. Há tantos temas que são debatidos nas escolas em diversos momentos de ocupação dos miúdos e que podiam ser vocacionados para essa área. Não deixar isto ser um projeto muito lindo no papel e depois na prática não funcionar. Envolver todos os alunos. Fazer com que, se realmente a Maia é dos concelhos que menos polui, não poluir de todo, não é? O ser menos não é, para mim, nenhuma vitória, o não poluir é que é importante. Portanto, fazer um estudo verdadeiro e sério sobre como é que nós poluímos, como é que nós vamos deixar de despoluir, como é que a nossa juventude e os nossos alunos se podem envolver nessa matéria, porque ao envolvermos os filhos estamos a envolver os pais e estamos obrigatoriamente a virar a população para o rio. Claro, podia propor uma utopia, num tempo de crise é um bocadinho complicado, mas eu acho que o rio funciona sempre por ser o elemento fundamental da natureza, que movimenta as águas, como sítio de lazer, de contacto com a natureza. Se calhar, em vez de estarmos a perder dinheiros e a gastar dinheiros dos cidadãos em projetos megalómanos que depois vão abaixo, porque não pensarmos num parque próximo do rio, como há noutras localidades, e dessa forma salvarmos o Rio Lessa e todos os habitantes da Maia saberem que existe o Rio Lessa na Maia e que não está ali ao pé da Via Norte e que ninguém tem contato com ele. Ok, obrigado. Obrigado. Agora não é tarde, agora não é cedo, agora não é tarde nem é cedo.